Na aula passada, nós fizemos um histórico do mundo árabe. Vimos como nasceu o islamismo, quais são os fundamentos mais substanciais e importantes da religião islâmica e, portanto, agora nós podemos entrar na questão da crise do mundo árabe propriamente dito, ou, se você preferir, na Primavera Árabe, como é mais conhecida, não é? As manifestações do mundo árabe, elas são mais conhecidas como Primavera Árabe. Primeira coisa que nós precisamos dominar é o seguinte: o que foi a Primavera Árabe e quais as causas que desencadearam os conflitos nesses territórios, não é, que estão aqui, não é, destacados, nesses territórios que estão destacados: Mauritânia, Saara Ocidental, Argélia, Líbia, Tunísia, Egito, Jordânia, Líbano, Síria, Iraque, Irã, etc., não é? O que é a Primavera Árabe e quais são as causas, quais foram as causas que desencadearam a Primavera Árabe? Bom, a Primavera Árabe são lutas populares por democracia. Esses movimentos se chamam Primavera Árabe, numa analogia às revoluções que eclodiram no século XIX no mundo árabe, no Ocidente. As revoluções do século XIX do Ocidente que eu estou falando são as revoluções de 1830 e 1848. Essas revoluções de 1830 e 1848, principalmente a Revolução de 1848, ela é conhecida como Primavera dos Povos, porque na Revolução de 1848 lutou-se muito por democracia. Lutou-se muito para se constituir, para se implementar um Estado laico, não é? Lutou-se muito, em 1848, para separar religião de política. Então, a Primavera dos Povos é a grande referência para os historiadores chamarem esse movimento de Primavera Árabe. Por quê? Porque, dentre as causas mais importantes da Primavera Árabe, destaca-se as lutas por democracia no mundo árabe. A existência de governos corruptos no Oriente Médio foi um dos motivos que mais impulsionou a eclosão da Primavera Árabe. São países, não é? Boa parte deles, aliás, em sua grande maioria, nós temos países extremamente ricos, e a riqueza desses países advém do petróleo. Portanto, são países extremamente ricos em contraste com uma população extremamente pobre e miserável. Então, governos corruptos que administram nações extremamente ricas, né, por conta do petróleo, e que, ao invés de beneficiar a população com ganhos sociais, não é? Com melhoria da infraestrutura, com melhoria das condições de habitação, de vida, etc., você tem desvio de verba, desvios que são, de certa forma, colossais para contemplar os aliados do partido, né? Os apaniguados políticos, os aliados políticos ligados a esses governos ditatoriais. Então, tudo cansa. De repente, a população se cansou desse modelo, né? Podemos fazer uma analogia, é algo um pouco parecido com
o que está acontecendo nesse momento na Bielorrússia. Vocês devem estar acompanhando pela mídia, a população está nas ruas reivindicando democracia, porque o ditador da Bielorrússia, o Belarus, ele está no poder há 26 anos. Então, a população não aguenta mais ser governado por um regime ditatorial que, ao invés de trazer benefícios à sociedade, afinal de contas, um governo, ele serve para isso, para contemplar os anseios da população, para contemplar os anseios da sociedade. Ele é um governo que desvia verbas e acaba contemplando e beneficiando os apaniguados, os aliados políticos dos ditadores. É exatamente isso que vai acontecer nesses países no mundo árabe. De repente, a população começa a se questionar. Espera aí, eu vivo num país extremamente rico. O país que eu vivo tem um potencial econômico comercial, vem de gás natural, vem de petróleo, é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, e a população vive numa miséria absoluta, enquanto que o governo e os seus asséculas, os seus aliados, beneficiam-se com tudo do bom e do melhor. Chega, está na hora de pôr um ponto final, está na hora de colocar um basta nessa situação. Tudo cansa, e a população do mundo árabe cansou. Afinal de contas, eles vivem sob a égide de governos ditatoriais, teocráticos, desde a Idade Média. Não é brincadeira não, viu, irmão? Viver sob a égide de um governo ou de governos ditatoriais desde o mundo medieval não é uma coisa fácil. A existência de governos corruptos, somado à enorme insatisfação da população, fez com que, em dezembro de 2011, explodisse o primeiro movimento. O movimento que desencadeou a Primavera Árabe aconteceu, em primeiro lugar, na Tunísia. O que aconteceu na Tunísia é muito revelador. Um jovem com diploma universitário que não conseguiu emprego, situação, aliás, que está se tornando cada vez mais corriqueira, cada vez mais frequente, cada vez mais comum nas atuais, no atual cenário do capitalismo internacional, não é? Dados da própria ONU através da Organização Internacional do Trabalho. As pessoas que ganham menos são aquelas que têm maior diplomação universitária. Isso é um paradoxo construído pelo capitalismo. Os maiores beneficiados dos governos não são pessoas que têm o maior preparo intelectual e que poderiam contribuir de uma maneira substancial para o progresso, para o desenvolvimento cultural do país. Então, basta você ser um sátrapa, um amigo do rei, para que você tenha benefícios políticos. Não é? Isso é um cenário internacional. Nós estamos vivendo, na atual conjuntura, no atual momento, um processo de uberização do trabalho, um processo de precarização do trabalho. Os níveis de renda, eles retornaram, segundo a ONU, para os mesmos patamares de 1996, ou seja, nós estamos ficando mais pobres, né? E, evidentemente, a situação, de pobreza acaba levando a maior parte da população mundial a
passar privações, a passar necessidades, porque não tem acesso a emprego, a mão de obra digna. Aí fica aquela questão: para que estudar tanto? Para que estudar tanto? Basta ser um aliado político de um grupo que está no poder e você terá todos os seus caminhos abertos e todas as suas necessidades atendidas, não é? Sem que seja necessário demandar tanto esforço intelectual assim. Isso é o cúmulo da injustiça, é o cúmulo da imoralidade. Tudo começa na Tunísia em 2011. O jovem Muhammad Bouazizi, ou Bouazizi, tanto faz, ele era formado em Direito. E ele não só tinha formação, como ele tinha pós-graduação nas ciências jurídicas, que ele obteve na Espanha, porque esses países aqui do norte da África são os países do Maghreb, então eles estão próximos da Europa. Ele obteve formação acadêmica na Espanha, então o cara, ele tinha um diploma recheado, tá? Muhammad Bouazizi, ele tinha um diploma recheado, mas como muitos jovens dele, na idade dele, ele não estava conseguindo emprego na área dele. Então, o que é que Muhammad Bouazizi ou Bouazizi vai fazer? Ele vai montar uma banca de verdura e fruta e se tornar camelô. Imaginem, gente, o cara com toda a titulação acadêmica, com formação, com qualificação, para sobreviver, ele vai colocar uma banca e vender fruta e verdura na Feira Livre da Tunísia. Isso é um absurdo. É o cúmulo do absurdo. E observem como é uma coisa que tem acontecido cada vez mais a miúde. Pessoas com qualificação estão, para sobreviver, tendo que dirigir Uber. Daí o nome uberização do trabalho, porque é um trabalho precarizado. Ninguém estuda, ninguém se forma para, não é, terminar os seus dias dirigindo Uber, com todo respeito ao motorista de Uber, porque toda profissão é honrada, mas vocês não estão estudando para, né, fazer o Enem, lograr êxito em qualquer outro exame vestibular externo que seja, e terminar os dias vendendo fruta, verdura ou dirigindo Uber. Isso não existe, né? Então, você imagine o nível de depressão, de insatisfação que não pairava na vida, não só desse, como de muitos outros jovens no mundo árabe e no mundo contemporâneo. Rapaz, Mohamed Bouazizi estava vendendo a fruta e a verdura dele de boa na feira, quando apareceu o Rapa e confiscou os produtos do rapaz. Confiscou a banca, confiscou os produtos do rapaz, deixando ele na miséria. Quer dizer, o cara já não pode sobreviver da profissão que ele tanto se dedicou. E o mecanismo que ele encontra para sobreviver é tirado dele de maneira autocrática, de maneira autoritária, irresponsável, inadmissível. Rapaz, Mohamed Bouazizi, ele vai fazer algo inusitado. Ele auto-imolou-se. Mohamed Bouazizi, ele ou Bouazizi, pode aparecer assim, ele auto-imolou-se. Ele foi para a Feira Livre, colocou gasolina no próprio corpo e na frente do Palácio do Governo, ele ateou fogo contra ele próprio. Ele se incinerou, ele ateou fogo contra ele próprio,
na frente do Palácio do Governo. O presidente da Tunísia chamava-se Ben Ali, era o presidente da Tunísia. O canalha, ele estava no poder há mais de 2 décadas, o Ben Ali, ele estava no poder há mais de 2 décadas. O Ben Ali, ele quis tirar proveito da morte, né? Na verdade, ele não morreu de cara, ele ficou completamente esfacelado pelas queimaduras, foi internado e o presidente Ben Ali foi visitá-lo no hospital, achando que aquilo era um incidente isolado. Quebrou a cara, porque Mohamed Bouazizi, antes de se matar, ele gravou um vídeo e postou o vídeo no Facebook dizendo o que ele iria fazer quando terminasse de gravar aquele vídeo. Não só dizendo o que ele ia fazer, mas por que ele iria fazer. Então, ele estava se sentindo um desalentado, um desamparado, um desassistido, um jovem sem perspectiva de nada, porque o governo era corrupto, o governo de Ben Ali, né, no poder há mais de 2 décadas, não contemplava os anseios da população e ele vai utilizar o Facebook para divulgar os elementos que o motivaram a uma atitude extrema daquela. Brother, a notícia vai se espalhar igual a um coronavírus. Da Tunísia vai para o Egito. Quando as notícias da morte de Bouazizi chegam no Egito, jovens do Egito se identificaram. Ah, peraí, eu estou na mesma merda que Bouazizi. E aí, explode manifestações contra o governo no Egito, porque na Tunísia já tinha explodido. Quando a população tomou conhecimento do vídeo dele que se viralizou, a população vai às ruas para derrubar Ben Ali do governo. Aí acontece o que nós, na história, chamamos de efeito dominó. Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, não é? Iêmen, Omã, Kuwait, Iraque, Irã, ou seja, como efeito dominó, Síria, os efeitos da Primavera Árabe vão se alastrar por todo o mundo árabe. As redes sociais tiveram um papel preponderante para a propagação da Primavera Árabe. É tanto que quando o mundo descobriu que os movimentos estavam sendo articulados pelas redes sociais, sabe o que aconteceu? Os governos dos países árabes cortaram os sinais de internet. Aí, o que é que ocorre? Os gigantes da informática mundial, Google. Por que Google? Porque os vídeos do enfrentamento dos jovens com a polícia começaram a serem postados no YouTube, que pertence a Google. O Facebook, o Twitter, na época, o Instagram, ele não tinha tanta força quanto tem hoje, né? E quando esses governos perceberam que os mais jovens estavam utilizando as redes sociais para propagar, né, as revoluções contra o Estado, eles cortaram, né, os sinais de internet. Aí, os gigantes da informática, Microsoft, que é dono do Twitter, não é isso? A Microsoft, que é dono do Twitter, a Apple, que é proprietária de boa parte dos dispositivos
que eram usados para difundir os vídeos, né, notadamente os smartphones, o Facebook, o próprio Facebook, né, e a Google, os quatro grandes da informática mundial, se uniram e colocaram torres de sinais de Wi-Fi. Imagine esses quatro criando sinais de Wi-Fi. Eles colocaram torres de sinal de Wi-Fi espalhadas por toda a Península Itálica, e por toda a Península Balcânica. Eles fizeram de propósito. Para quê? Para que o sinal chegasse a todo o Oriente Médio. Velho, as torres de reprodução do sinal de Wi-Fi desses caras tinham um alcance, pasme, de mais de 2.000 quilômetros de sinal. E outra coisa, sabe qual o custo disso? Free, de grátis. Eles abriram o sinal de grátis, não é? Na Europa, boa parte, quem já visitou sabe disso, na Europa, boa parte dos sinais de internet já são abertos e eles criaram um processo de expansão desse sinal para atingir o mundo árabe. Na medida em que a Primavera Árabe avançava, as ações dessas empresas de informática pipocavam. O Facebook, por exemplo, quando se descobriu que o vídeo de Mohamed Bouazizi tinha sido divulgado pelo Facebook, em um dia as ações do Facebook valorizaram-se 23%, não é? Então, deixando o Mark Zuckerberg alguns bilhões mais bilionário, né, para ser bem redundante. Aí vem o efeito dominó. Os movimentos no mundo árabe, primeiro grande ditador a cair foi o ditador Zine Ben Ali, na Tunísia. Da Tunísia, aqui, ó, Ben Ali estava no poder há 23 anos, 75 anos, era general do exército, casado, pai de 3 filhos, e ele foi derrubado do poder, não é, em 14 de janeiro de 2011, por conta da pressão feita pelos jovens. É importante também que se registre que esses movimentos estão, porque eles ainda estão em curso, sendo conduzidos por jovens acadêmicos com diploma universitário e que não conseguem emprego, espaços sociais por conta da existência de governos corruptos. Da Tunísia, Egito, o Hosni Mubarak foi derrubado do poder. Mubarak, que estava no poder desde 81, do assassinato de Sadat, não é? Desde o assassinato de Sadat, Hosni Mubarak foi derrubado. Do Egito, na Jordânia, eles derrubam o reino Hashemita da Jordânia, que estava há mais de 2 décadas no poder, derrubam o governo ditatorial do Bahrein, derrubam o governo ditatorial do Iêmen, derrubam o governo ditatorial da Argélia, derrubam o governo ditatorial da Líbia. Esse cara, Muammar Gaddafi, estava no poder na época, ele foi derrubado em 2012, ele estava no poder desde 1969. Se você tem cenas aí espalhadas, né, da morte do Muammar Gaddafi, que foi filmada, e se você resgatar essas cenas no YouTube, né, se ainda estiverem disponíveis, você verá que quem matou Gaddafi foi um menino, um jovem. Ele não tinha mais que 18 anos, portando uma pistola dourada, né, de ouro, ostentando uma liderança. Ele vai matar na Líbia e
né? A Líbia foi um movimento marcado por uma grande violência, todos eles foi marcado por violência, e o pior de todos os movimentos da Primavera Árabe, o pior deles, nós já vimos, ele vai eclodir exatamente na Síria. Porque na Síria nós vamos ter, simultaneamente, dois movimentos dentro do país. De um lado, a Primavera Árabe, querendo derrubar do poder o governante Bashar al-Assad. Do outro, nós tivemos a invasão do Estado Islâmico querendo conquistar a Síria, o que vai destruir por completo a Síria, o que vai aniquilar por completo, não é, a Síria. A Síria vai ser completamente aniquilada por esses confrontos que começaram em 2011. Esses confrontos, eles começaram em 2011 e duram até hoje. Por quê? Porque os jovens que organizaram esses movimentos, eles sabiam o que eles não queriam. O que eles não queriam era a preservação daqueles governos ditatoriais. Mas eles não sabiam o que eles queriam. Ou seja, depois que nós derrubarmos esses governos do poder, o que é que nós vamos implantar? Ou seja, a ausência de um projeto de poder acaba colaborando para a perpetuação da Primavera Árabe. A ausência de um projeto de poder acaba contribuindo substancialmente para a perpetuação da Primavera Árabe até os dias de hoje. E ninguém sabe, não há um prazo para esses conflitos terminarem. O fato é que é interessante que percebamos também que esses conflitos motivaram a eclosão de tantos outros conflitos pelo mundo afora, não é, organizados por jovens que tinham na veia a ideia e o viés de mudança. Tá? Podemos citar, no Brasil, em 2013, o ano da Copa das Confederações, houve a explosão de um movimento gigantesco chamado O Gigante Acordou, que era um movimento que foi considerado como a nova neocontracultura, porque era um movimento político, econômico, social, cultural, religioso, ambientalista, antirracista, era tudo ao mesmo tempo. Por isso que há uma dificuldade muito grande de você identificar as lideranças desses movimentos e tentar negociar com essas lideranças, pondo um fim a eles. Portanto, não há um prazo para a Primavera Árabe terminar, e triste é que quanto mais ela dura, né, mais tragédia, mais desgraças a Primavera Árabe provoca para a população do Oriente Médio, gerando como a maior de todas as consequências a crise migratória do século XXI, né? O século XXI está vivenciando, como consequência da Primavera Árabe, uma das maiores crises migratórias de todos os tempos.